Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada num lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Comecei só com uma faca e uma corda nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa está desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Depois de fazer uma das viagens mais perigosas desde que a minha sobrevivência começou, eu contratei um pistoleiro de aluguel para me ajudar na sobrevivência. E agora que chegamos em Saint-Denis, quero fazer dinheiro para comprar uma fazenda, mas esse é um dos lugares mais perigosos do Oeste. Já tô há 35 dias sobrevivendo de forma extrema, e depois de passar por diversos desafios, finalmente eu consegui chegar na maior cidade da América, a cidade de Saint-Denis. Aqui tem muitos empregos e oportunidades, e hoje eu preciso achar um emprego que me pague bem e que seja seguro. Hey, buddy. Hey, buddy. You're tough. That'll fill a hole. Agora que eu já comi e alimentei o urso, vou atrás de trabalho. Tô procurando emprego aqui perto das docas. Tem muita gente trabalhando por aqui e com certeza eu vou achar alguma coisa. Acabei me esquecendo de tomar água. Pelo menos aqui a água não parece tão poluída. E ao longe avisto o porto de Saint-Denis. Tomara que eu consiga um emprego bom, pelo menos. Que navio enorme. Trabalhar nele deve ser bem legal. Esse cachorro aqui gostou de mim, pelo jeito. Ele é um Border Collie. É um ótimo cachorro para pastorear ovelhas. Hey, little fella. Um desses na minha futura fazenda vai ser muito útil, mas por enquanto eu preciso me concentrar em fazer dinheiro primeiro. E foi aí que eu achei o chefe do porto. E para minha sorte, ele tem um emprego para mim. Infelizmente, o único trabalho que ele tem para mim hoje é de pescador. Isso porque eu sou péssimo pescando. Mas pode ser que nesse pier eu consiga pegar alguns peixes. Então eu vou usar a isca de pão e torcer para dar certo. Here we go. Confesso que eu fiquei surpreso com esse peixe de quase 1 quilo, mas eu ainda tenho um longo dia de pescaria pela frente. Depois de algumas horas, finalmente eu consegui pescar a quantidade mínima de peixes que eu preciso para poder receber a minha grana. Mas eu confesso que eu fiquei decepcionado. Esse tipo de trabalho é muito seguro. Porém, nesse ritmo, eu nunca vou conseguir comprar minha fazenda. Hello, mister. Já faz um tempo que eu tô andando pelas ruas da cidade, procurando um trabalho que possa valer a pena. E foi aí que eu encontrei a maior feira da cidade de Saint-Denis. Tell me, how are you doing? Aqui eles têm muitas frutas. What can we help you out with today? Apesar de ser um lugar com um comércio enorme, até agora eu não encontrei nenhum lugar para trabalhar.
Mas quando eu estava quase indo embora, encontrei o armadilheiro da cidade. Essa região tem diversos animais grandes e raros, só que a pele de um animal lendário vale $50. Se eu tiver sorte, eu posso fazer fortuna bem rápido. Acho que esse é o melhor armadilheiro para fazer dinheiro. Além de ser fácil de encontrar ele sem um mapa. É só seguir as margens desse lago que em algum momento eu posso encontrar um animal lendário. E à frente encontro alguns jacarés, mas se engana quem acha que a profissão de caçador de animais lendários é fácil. Jacarés podem facilmente se camuflar nesse ambiente, então eu preciso tomar muito cuidado. Esses animais são muito resistentes e infelizmente ele ficou dentro da água. O problema é que desse jeito eu não consigo remover o couro e a carne dele. Só que esse bicho tá bem esquisito. Incrivelmente ele ainda tá vivo. Olha, dessa vez eu tive muita sorte. Ainda bem que nesse nível de água eu consigo remover o couro e a carne. Agora eu preciso encontrar o jacaré lendário. Só que para isso, provavelmente, eu vou precisar de mais flechas melhoradas. Se um jacaré normal precisou de várias flechas, imagina um jacaré lendário. O lado bom do pântano é que aqui tem diversos tipos de aves. Para minha sorte, eu percebi que tem um jacaré camuflado ali na frente. Ele não é dos maiores, mas agora que eu consegui algumas penas, vou aproveitar para fazer algumas flechas melhoradas. Vamos ver se ele aguenta. Depois de todo esse trabalho, eu esqueci de trocar para flecha melhorada. Pelo menos eu não gastei minhas flechas boas à toa. Mas chegou a hora de procurar o meu alvo principal. Here's your post, boy. Depois de algumas horas procurando, eu só achei jacarés médios e pequenos. Nem vale a pena gastar minhas flechas com esses animais. Já tá ficando tarde, então eu vou voltar até o armadilheiro. Vou vender a pele e a carne que consegui pegar hoje. Até que a grana não foi muito ruim não. Mas foi aí que eu lembrei que aqui na feira tem uma loja clandestina. Só que ela fica bem escondida. E foi por isso que eu acabei não lembrando dela. E não demora muito para eu achar a loja. Ao longo de toda a minha jornada eu peguei diversos itens de valor de bandidos e das casas. E pela primeira vez eu vou conseguir vender esses itens. Eu achei que eu ia conseguir pegar um pouco mais de dinheiro, mas para uma grana extra, até que tá valendo. A noite chegou e eu fiquei tão focado em achar o jacaré lendário que esqueci de comer carne. Dieta só com frutas não ajuda muito ao longo do dia. Agora é comer e descansar, porque amanhã vamos enfrentar o maior predador dos pântanos.
O dia amanheceu e hoje eu não vou perder tempo. Se eu me apressar, quem sabe eu consiga pegar uns 2 jacarés lendários pelo menos. Se isso der certo, significa que eu faria mais de $100 por dia. Nesse ritmo, em 2 semanas eu poderia comprar uma fazenda tranquilamente. Se até lá eu não ir de arrasta pra cima, é claro. O clima hoje não tá nada bom para procurar animais que se camuflam no pântano. A caçada, além de mais difícil, vai ficar ainda mais perigosa. Acabei avistando alguns jacarés, só que se algum deles se sentir ameaçado, pode ser tarde demais. Tive que gastar uma flecha melhorada, porque se ele consegue fugir, pode espantar os outros jacarés. Esse outro jacaré aqui tá perto demais, e eu não quero arriscar ficar de costa pra ele não. Mas pelo visto esse bicho não tem medo de nada, então eu sou obrigado a gastar minha flecha melhorada. Aparentemente os outros jacarés estão de boa. Acho que agora tá tranquilo para pegar a minha caça. Depois de um tempo eu encontrei uma pequena ilha. Pode ser que ela esconda o jacaré que eu tanto procuro. Infelizmente não tem nenhum jacaré lendário por aqui, mas nessa região sempre tem algo para se preocupar. I know, buddy. I know. Gastei um monte de flecha, mas pelo menos eu consegui pegar essa cobra. Esses bichos podem assustar o meu cavalo, e uma coisa que eu não quero de jeito nenhum é que o meu cavalo me derrube nessas águas. Apesar de eu não ter achado nenhum jacaré lendário até agora, eu encontrei diversas aves. E como não tem nenhum jacaré aqui perto, posso fazer tudo com calma. Se tem um bicho que eu não esperava encontrar por aqui, era uma tartaruga gigante. Olha o tamanho desse animal. Só que antes de carnear essa tartaruga, eu vou levar ela para um lugar um pouco mais seguro. Já perdi tempo demais com animais que não vão me dar quase nada de dinheiro. Mas pelo menos agora eu tenho bastante flecha melhorada e tô pronto para enfrentar qualquer animal. Não importa o tamanho dele. A questão agora é conseguir achar um desses animais. E isso tá mais difícil do que eu imaginava. Foi aí que eu me lembrei que tenho isca de predadores. Colocando algumas delas espalhadas nessa ilha, sem dúvida algum super predador vai aparecer. Agora é questão de tempo.
my boy. Enquanto eu espero o tempo passar, vou fazer um acampamento provisório por aqui. Preciso me alimentar bem para ter energia para correr, caso seja necessário. E o urso acabou me seguindo. Um cachorro nesse lugar pode ser um alvo fácil. Depois de descansar algumas horas, chegou a hora de voltar até a ilha. Mas dessa vez eu preciso ir com muita calma. Here you go. Se tiver um super predador lá, a situação pode ficar muito complicada. Eu ainda acho que com as minhas flechas melhoradas, nem um jacaré lendário pode aguentar. Mas eu não quero pagar pra ver. Daqui até parece que não tem nada na ilha, o que significa que eu vou ter que chegar mais perto. Só que o urso resolve me seguir. Esse cachorro não tem jeito, adora uma caçada, mas agora eu preciso ter cuidado dobrado. Chegando na ilha eu começo a procurar e não encontro absolutamente nada, mas olhando com um pouquinho mais de atenção, encontro o maior predador que eu já vi. Easy there. Um jacaré lendário gigantesco. Mas dessa distância, acho que a minha flecha melhorada não vai fazer nem cócega nele. Então eu sou obrigado a me aproximar. Eu nunca vi um animal precisar de 2 flechas melhoradas para ser abatido. Imagina se eu não tivesse preparado para caçar esse animal colossal. Agora já sei o que posso encontrar nesse pântano, e sem flecha melhorada, simplesmente não tem condições. Infelizmente, o dia já tá acabando. E caçar à noite no pântano nunca é uma boa ideia. Mas agora acho que eu peguei o jeito de caçar esses animais raros. Amanhã pode ser que eu consiga achar pelo menos uns 2. Chegando no armadilheiro, vendo o couro e as carnes que eu peguei hoje. Eu nunca tinha feito tanta grana em um único dia. Tudo bem que caçar esse tipo de animal é muito perigoso. Uma bocada de um jacaré desses aí já era. Simplesmente não tem chance nenhuma de escapar. E são poucos armadilheiros que ficam próximos de regiões que tem tantos animais lendários assim. Acho que eu tô diante de uma mina de ouro aqui. Por isso eu vou pegar as minhas coisas na cidade e vou montar um acampamento no pântano. Ready, boy? Eu sei que isso é muito perigoso, mas se eu quiser fazer muita grana, eu preciso me arriscar. Chegamos no meu acampamento improvisado quando ao longe avisto um acampamento. Agora que eu tenho um guarda-costas, vale a pena investigar. Realmente só tem uma pessoa aqui, então não é necessário eliminar o alvo. Meu guarda-costas vai amarrar ele. Soon you'll be rotting in the sun. Mas o incompetente nem pra isso serve.
Pelo menos ele levou uns tiros por mim, o que já me ajuda um pouco, né? Infelizmente o acampamento não tinha muita coisa, só um pouco de comida mesmo. E tava tudo tranquilo demais, até que começa um tiroteio. Get up there! Ain't no one gonna save you! Eles eram um grupo de saqueadores da região. É só o que me faltava. Logo agora que eu vou morar aqui perto, descubro que tem uma gangue na região. Vou precisar ficar de olhos bem abertos com esses caras. Mas depois de um dia muito cansativo e também produtivo, vamos descansar e nos preparar para o grande dia de amanhã. Bom, assim eu espero.